Ele é o faraó mais famoso e mais estudado da história. Mas mesmo hoje, os tesouros de Tutankhamon ainda têm muito a revelar. Escondidas dentro da tumba do rei Tutankhamon, havia duas pequenas múmias que a maioria das pessoas nunca notou. Durante décadas, foram ignorados e esquecidos. Então, a ciência finalmente falou. O DNA desses corpos frágeis revelou uma verdade que o Egito tentou apagar, reescrevendo uma história real, repleta de dor e segredos há muito enterrados na própria história. O que essas crianças realmente estavam escondendo? Vamos descobrir. A caixa silenciosa que mudou tudo. Em 1922, Howard Carter abriu a entrada selada da tumba do rei Tutankhamon, despertando a fascinação mundial pelo ouro. A rápida disseminação da notícia despertou a imaginação para tesouros escondidos há milênios. Entrar na tumba era como adentrar um mundo surreal, repleto de beleza requintada, incluindo carruagens reais, mobília luxuosa, santuários cravejados de joias e a deslumbrante máscara dourada que continua a impressionar as pessoas até hoje. Essa descoberta extraordinária permanece incomparável no campo da arqueologia, consolidando o lugar de Carter na história. Devido ao brilho e ao esplendor, a atenção foi atraída para os itens maiores e mais deslumbrantes. Fotografias foram tiradas, diários foram preenchidos com desenhos e observações sobre o ouro. No entanto, em meio ao fascínio pela riqueza, uma entidade minúscula e discreta espreitava em segundo plano. Não brilhava, não chamava a atenção, mas guardava uma história mais profunda do que qualquer coroa real ou pedra preciosa. Enterrada dentro da tumba, havia uma pequena câmara chamada Sala do Tesouro. Lá dentro, Carter descobriu um simples baú de madeira. Não havia decoração em ouro, nem pintura colorida, nem símbolos intrincados que denotassem autoridade ou opulência. Rodeada por inúmeras riquezas, a caixa parecia modesta e discreta, inicialmente sem significado. 2 caixões minúsculos foram encontrados dentro da caixa, colocados lado a lado. Esses caixões eram tão pequenos que podiam ser carregados nos braços de alguém. Um deles media pouco mais de 48 centímetros de comprimento. Ambos os caixões foram esculpidos em um único bloco sólido de madeira, demonstrando grande atenção aos detalhes, embora sem qualquer adorno. Ao serem abertos por Carter e seu grupo, fizeram uma descoberta surpreendente. Dentro de cada pequeno caixão, havia outro caixão. Um mistério silencioso aninhado dentro de outro mistério. Os sarcófagos internos eram cobertos com delicadas folhas de ouro. As menores múmias descobertas no Egito estavam envoltas em tecido de linho. Não eram bebês que haviam experimentado a vida e a morte, mas sim seres não nascidos. 2 meninas que nunca tiveram a chance de respirar. Uma estava com aproximadamente 5 meses de gestação, enquanto a outra estava mais avançada, estimada entre 7 e 9 meses. Esta última estava quase pronta para vir ao mundo, quase à beira de experimentar a vida. O rei Tutankhamon é o pai dessas filhas. Durante uma grande cerimônia fúnebre, uma profunda sensação de tristeza podia ser sentida sob a ostentação de força e prestígio. O jovem monarca, que reinou brevemente, já havia sofrido a perda de seus filhos antes de seu próprio falecimento. Esse evento melancólico permaneceu oculto em meio à opulência, muitas vezes relegado a um mero detalhe insignificante na história. A perplexidade continuou além desse ponto. As faixas que circundavam os pequenos sarcófagos traziam inscrito o nome da rainha Teye, avó de Tutankhamon. Isso deixou os primeiros investigadores intrigados. Surgiram especulações sobre a verdadeira relação entre as crianças e o jovem rei. Alguns teorizaram que elas foram colocadas ali para fins cerimoniais. Outros acreditavam que representavam um novo começo para o rei na vida após a morte. A clareza escapou a todos,
deixando a verdade envolta em mistério. Devido à falta de esclarecimentos em torno das duas pequenas múmias, elas foram transferidas para a Escola de Medicina do Cairo e mantidas em segurança, fora da vista do público. Não foram exibidas ao público nem incluídas em nenhuma exposição popular que tenha cativado o público globalmente. Em vez disso, eram considerados um mistério sem respostas, permitindo-se que permanecessem intocados em um isolamento tranquilo. Quase 100 anos se passaram. No ano de 2008, ocorreu uma mudança significativa no Egito. Zahi Hawass, o maior especialista em antiguidades do país, revelou um projeto ambicioso: a construção de um laboratório de DNA de última geração, orçado em 5 milhões de dólares. O principal objetivo desse laboratório seria analisar as múmias reais do Antigo Egito. Os cientistas empregariam técnicas modernas para examinar a múmia do rei Tutankhamon pela primeira vez. Além disso, realizariam testes nas duas pequenas múmias encontradas em uma caixa de madeira, marcando um momento histórico inovador. O objetivo parecia simples: determinar a validade da paternidade das crianças. No entanto, havia um nível significativo de risco associado ao projeto. Com o passar do tempo, o DNA antigo se deteriora, tornando-se frágil e disperso. Além disso, o potencial de contaminação por parte daqueles que tiveram contato com as múmias gerou preocupação. Alguns especialistas expressaram ceticismo quanto à probabilidade de sucesso, receosos de que os resultados pudessem ser pouco confiáveis. Mesmo assim, a equipe prosseguiu com seus esforços. Com precisão, eles perfuraram meticulosamente os ossos compactos das pequenas figuras para localizar amostras intactas. A descoberta, de fato, solucionou a questão inicial. Confirmou-se que os jovens eram, de fato, descendentes do rei Tutankhamon. Contudo, essa revelação marcou apenas o estágio inicial da investigação. A verdadeira revelação foi significativamente maior e ainda mais sinistra. Nesses cadáveres abandonados, o DNA revelou uma porta de entrada para toda a ancestralidade do rei. Revelou verdades há muito ocultas que haviam sido deliberadamente apagadas da história. O código genético forneceu informações sobre os problemas de saúde do rei. Trouxe clareza à sua situação conjugal e ao fim abrupto de sua linhagem real. Então, que segredos esses fetos revelaram? Vamos descobrir. O frágil rei, a máscara dourada de Tutankhamon, é um símbolo bem conhecido, mas apenas uma minoria compreende a verdadeira essência da pessoa a quem ela pertenceu. Tutankhamon não foi um governante poderoso no campo de batalha, nem deixou um legado de grandes realizações arquitetônicas ou guerras vitoriosas. Sua vida foi marcada pela brevidade, solidão e sofrimento, ocultos sob uma fachada de opulência e esplendor. Apesar do ambiente luxuoso em que vivia, Tutankhamon era um indivíduo frágil, sobrecarregado pelo peso físico de sua linhagem real. Em 2005, pesquisadores examinaram seu corpo preservado com técnicas avançadas de imagem. O objetivo deles era simples: desvendar o mistério que envolvia sua morte. Crenças antigas sugeriam crime, com especulações sobre um golpe fatal na cabeça desferido por um conhecido de confiança. No entanto, os exames refutaram essa teoria, pois nenhuma evidência de lesão traumática foi encontrada. O buraco em seu crânio, revelado pelas tomografias, foi resultado do processo de mumificação e não de um ato violento. As tomografias revelaram uma verdade verdadeiramente trágica. Tutankhamon nasceu frágil. Apesar de ter cerca de 1,68 metro de altura, seu corpo era frágil. Seu pé esquerdo estava gravemente torcido, com os ossos dos dedos deteriorados. Cada passo devia ser excruciante, pois ele lutava para andar normalmente. A claudicação que ele apresentava era uma lembrança constante de seu sofrimento físico. Evidências disso foram descobertas em seu túmulo, onde mais de 130 bengalas foram desenterradas. Essas bengalas não eram meros acessórios decorativos que simbolizavam autoridade, mas sim
instrumentos práticos que mostravam sinais de uso intenso. Os cabos estavam lisos devido ao uso frequente, enquanto as pontas estavam desgastadas pelo contato regular com o chão. Era evidente que esse monarca, apesar de sua juventude, precisava de ajuda para andar e se locomover mesmo antes de atingir a maturidade completa. Durante seu reinado, obras de arte frequentemente o retratam sentado, uma representação incomum de reis em pé. Sua preferência por ficar sentado não se devia ao conforto pessoal, mas sim à praticidade. Outros problemas também foram observados nos exames. Havia uma fenda palatina, que causava dificuldades na fala e na alimentação devido à abertura no céu da boca. Além disso, sua coluna apresentava uma curvatura anormal, exercendo pressão constante sobre seu corpo. Essas dificuldades foram um fardo que ele carregou durante toda a sua breve existência. Seu falecimento não foi um acontecimento repentino, mas sim o culminar de diversas vulnerabilidades convergindo. Antes de falecer, ele sofreu uma fratura na perna esquerda, que já lhe causava desconforto. A fratura era grave e localizada perto do joelho, representando uma séria ameaça em uma época sem tratamentos médicos adequados para infecções. A situação se agravou quando se descobriu que ele estava com uma cepa severa de malária. Com o corpo já debilitado, ele não conseguiu combater simultaneamente o ferimento e a doença. Faleceu por volta dos 19 anos de idade. Sua esposa teve um destino semelhante, porém de maneira diferente. Ankhesenamun não era apenas sua consorte, mas também sua meia-irmã. O propósito de sua união era manter a pureza da linhagem real e garantir a continuidade da dinastia. Quando se casaram, ambos eram muito jovens, ainda considerados crianças a quem foi dada a responsabilidade de governar um vasto império. Ambos herdaram a mesma linhagem genética defeituosa. Tentaram conceber um filho. Fizeram 2 tentativas, mas infelizmente ambas foram infrutíferas. Uma gravidez terminou em aborto espontâneo nos estágios iniciais, enquanto a outra terminou pouco antes do nascimento da criança. Eles perderam 2 filhas que nunca tiveram a chance de viver. Isso foi mais do que apenas um fracasso para a família real. Foi uma tragédia pessoal para o jovem casal que esperava formar sua própria família. Após a morte de Tutankhamon, Ankhesenamun se viu sem um companheiro. Apesar de sua pouca idade, ela estava em meio a figuras masculinas influentes que disputavam a supremacia. Ansiosa com a possibilidade de ser coagida a casar-se com um servo que aspirava ao trono, ela fez uma tentativa desesperada de buscar refúgio fora do Egito. Infelizmente, seu elaborado plano provou-se infrutífero, pois o indivíduo enviado para ajudá-la nunca chegou ao seu lado. Por fim, ela desapareceu dos registros históricos. Seu nome foi aos poucos caindo no esquecimento. Suas palavras deixaram de ser ouvidas. A dinastia chegou ao fim com sua ausência. Mas o que deixou essa família tão doente? Por que eles pareciam tão frágeis? Continue lendo. Um reino descrito de forma estranha. A ciência moderna revelou uma verdade oculta que vai além do rei Tutankhamon. O texto também lança luz sobre seu pai, um rei tão singular que governantes posteriores tentaram apagar sua existência da história. Conhecido como Akhenaton, ele permanece uma figura altamente controversa na história antiga. Cada aspecto de seu reinado, sua família e sua arte eram distintos e nada convencionais. Antes de Akhenaton, o Egito acreditava em múltiplas divindades há milhares de anos. Esses deuses eram associados a diferentes aspectos da vida e da morte. Amon, o deus Sol e rei dos deuses, detinha imenso poder. Osíris supervisionava a vida após a morte, enquanto Ísis representava a magia e a cura. Muitos outros deuses também eram cultuados. Os sacerdotes que serviam a esses deuses detinham grande autoridade. Em Tebas, os sacerdotes de Amon eram particularmente ricos e influentes, chegando mesmo a competir com o faraó pelo poder e controle. Quando Akhenaton ascendeu ao trono, causou uma enorme revolta.
Ele proclamou que as divindades tradicionais não deveriam mais ser reverenciadas. Ele afirmou que somente Aton, simbolizado pelo disco solar radiante, era a divindade legítima. Essa mudança não foi apenas de natureza religiosa, mas também teve significativas ramificações políticas. Ao eliminar os antigos deuses, Akhenaton enfraqueceu a influência do clero e concentrou todo o poder em si mesmo como o único representante de Aton na Terra. Ele tomou uma medida ainda mais extrema ao abandonar Tebas, uma cidade com uma longa história de importância religiosa. Levou sua comitiva para o interior do deserto e deu instruções para que uma cidade completamente nova fosse construída do zero. Essa nova cidade foi chamada de Akhetaten, que significava a extensão onde o deus Sol Aton seria adorado. Atualmente, esse local é conhecido como Amarna. A cidade se desenvolveu rapidamente, apresentando templos que permitiam a entrada de luz natural, residências luxuosas para a classe alta e áreas especificamente designadas para a adoração da divindade solar. Algo verdadeiramente incomum surgiu em Amarna. A arte dessa época desafiou os padrões tradicionais egípcios. No passado, os faraós eram retratados como seres perfeitos e poderosos. No entanto, a arte de Amarna rompeu com essas normas. A representação de Akhenaton incluía um rosto alongado, um pescoço esguio e um abdômen levemente arredondado. Seus quadris largos, aparência delicada e traços de gênero ambíguos eram surpreendentes em uma sociedade que valorizava a força física e a proporção. A rainha Nefertiti, com quem ele se casou, tinha uma aparência graciosa e bela, com um rosto sereno e elegante. Seus filhos, particularmente suas 6 filhas, eram frequentemente retratados. Essas crianças eram representadas com crânios alongados e membros esguios, envolvidas em atividades lúdicas ao redor dos pais, sentadas em seus colos e buscando seu afeto. Esse nível de intimidade dentro de uma família real raramente havia sido retratado na arte anteriormente. Durante anos, estudiosos se debruçaram sobre a interpretação dessas imagens, especulando se a aparência peculiar da família poderia ser atribuída a uma anomalia genética. As cabeças alongadas e os corpos esguios suscitaram diversas teorias, com muitos considerando fatores genéticos como a explicação mais provável. Contudo, nunca foram encontradas provas concretas que corroborassem essas teorias. A estranha arte de Amarna não era apenas um estilo. Era o reflexo de um governante que rejeitava o passado e tentava remodelar o mundo à sua própria imagem. A obra retratava uma família diferente de qualquer outra vista antes, terna e frágil ao mesmo tempo. Quando Akhenaton faleceu, suas ideias foram rapidamente apagadas, sua cidade foi abandonada, seu nome foi riscado dos monumentos e sua arte foi enterrada. O que tornava o mistério ainda maior era a ausência de filhos nas obras de arte. Akhenaton e Nefertiti são retratados repetidamente com suas filhas, mas nenhum menino aparece ao lado delas. Isso levantou uma questão intrigante. Se eles só tinham filhas, de onde teria vindo Tutankhamon? O jovem rei finalmente se revelou. Durante um longo período, o campo da história antiga se debateu com uma questão persistente. A verdadeira identidade de Tutankhamon permaneceu envolta em mistério. Apesar do amplo reconhecimento de sua máscara de ouro, sua posição exata dentro da família real permanecia incerta. Embora seu nome original oferecesse algumas pistas, faltavam provas concretas. Esse mistério permaneceu na obscuridade por milênios, aguardando o momento oportuno para ser desvendado. É fato conhecido que Tutankhamon nem sempre usou o nome pelo qual é famoso. Originalmente chamado Tutankhaton, seu primeiro nome se traduz como a representação da forma viva de Aton. Esse nome o conectou à extraordinária e influente mudança religiosa de Amarna e o associou ao governante heterodoxo Akhenaton. No entanto,
A natureza exata dessa conexão permaneceu obscura, com alguns especulando sobre o parentesco de Tutankhaton com Akhenaton como um possível filho, enquanto outros sugeriam um laço familiar mais distante por conveniência. A realidade da sua ligação foi obscurecida por registros incompletos e evidências históricas apagadas. Após a morte de Akhenaton, depois de um reinado de 17 anos, todo o seu império desmoronou rapidamente. A transformação religiosa que ele havia iniciado pereceu com ele. Os sacerdotes de Amon, antes marginalizados, rapidamente retomaram o controle, demonstrando crueldade em suas ações. Um menino de apenas 9 anos foi capturado e ungido como o próximo governante. Esse indivíduo era Tutankhaton. Pouco tempo depois, ele teve que mudar seu nome. Tutankhaton transformou-se em Tutankhamon, personificando Amon. Essa mudança de nome teve um peso significativo, simbolizando a morte de Aton e o ressurgimento das antigas divindades. O jovem governante recebeu ordens para partir de Amarna. A outrora movimentada cidade no deserto ficou deserta, sucumbindo eventualmente aos elementos à medida que a areia invadia seus templos e residências, fazendo com que a cidade fosse esquecida com o tempo. Os sucessores de Akhenaton estavam determinados a eliminar todos os vestígios de sua existência. Demoliram templos dedicados a ele, destruíram estátuas e apagaram seu nome e imagem das paredes. Nos registros oficiais, seu reinado foi omitido, como se a cronologia fosse diretamente de seu pai para Tutankhamon. Essa farsa perdurou por quase 3 milênios. Como resultado da devastação, a linhagem da família real tornou-se complexa. Havia incertezas quanto à verdadeira identidade da mãe de Tutankhamon. O governante de Kiel, ao lado de Akhenaton, Smenkhkara, estava envolto em mistério. Registros deliberadamente danificados aumentaram a confusão com a intenção de gerar incerteza. Os cientistas modernos adentraram um mundo fragmentado, enfrentando um desafio significativo no estudo de 2 pequenas múmias. Sua missão era desvendar uma verdade oculta, encoberta por reis que temiam as consequências. Apesar do laboratório preparado, o DNA antigo guardava segredos zelosamente protegidos que não eram facilmente revelados. A irmã oculta por trás do trono. Em 2008, o anúncio de Zahi Hawass sobre os testes em múmias reais causou grande alvoroço mundial. Essa mudança foi considerada significativa, visto que a linhagem de um faraó é uma questão altamente controversa na história antiga. Havia preocupações entre os especialistas sobre a possibilidade de erros, conclusões precipitadas ou descobertas influenciadas por fatores externos em vez de fatos. O peso das expectativas era imenso desde o início. Hawass se opôs por muito tempo à presença de equipes estrangeiras examinando os restos mortais da família real egípcia, insistindo que os próprios egípcios deveriam conduzir as pesquisas em seu próprio território, respeitando a história. Um laboratório de última geração, financiado pelo Discovery Channel com um orçamento de 5 milhões de dólares, foi construído dentro do Museu Egípcio do Cairo. Seu objetivo era combater a contaminação, o principal obstáculo ao estudo do DNA antigo. O DNA antigo é delicado e se danifica facilmente com o tempo, fragmentando-se em pequenos pedaços. Além disso, essas múmias foram manuseadas, analisadas e realocadas inúmeras vezes desde sua descoberta inicial. Cada indivíduo que entrou em contato com as múmias deixou, sem saber, vestígios de seu próprio DNA, resultando em uma camada de DNA moderno que se sobrepõe aos restos mortais antigos como uma camada de poeira. Localizar o material genético autêntico no DNA antigo foi comparado a procurar um único grão de areia intocado em meio a uma pilha de terra. Por esse motivo, muitos especialistas tinham reservas quanto ao projeto. Alguns alertaram que, sem verificar os resultados em outro laboratório, poderiam ocorrer erros. Apesar disso, o projeto continuou a progredir.
A equipe estava ciente da importância de ser cautelosa, ponderada e precisa. Com tecnologia de imagem de alta precisão, os pesquisadores examinaram cuidadosamente cada múmia para determinar o local ideal para a coleta de amostras. Ao analisar a estrutura óssea espessa, eles se concentraram nas áreas onde o material genético antigo tinha maior probabilidade de ser preservado. Os indivíduos no centro dessa misteriosa linhagem real foram analisados sucessivamente. A primeira descoberta foi Tutankhamon, seguida por 2 pequenas múmias encontradas em sua câmara funerária. Posteriormente, uma múmia masculina incomum foi desenterrada na tumba K55 em 1907. O sarcófago havia sido vandalizado e sua identidade apagada. Houve muito debate durante anos a respeito de sua verdadeira identidade. 2 mulheres foram descobertas em uma tumba diferente, conhecida como K35. Elas estavam dispostas casualmente no chão. Uma delas era uma mulher idosa que, devido às suas feições e cabelos, acreditava-se ter linhagem real. A outra mulher era mais jovem, mas seu rosto estava gravemente desfigurado. Ela era chamada apenas de a senhora mais jovem. Ninguém sabia quem ela era. As amostras ósseas foram levadas para um laboratório esterilizado. Os pesquisadores buscavam 16 indicadores genéticos que pudessem apontar relações familiares. O processo exigiu muito tempo e perseverança. Gradualmente, as soluções começaram a surgir. A descoberta inicial mais significativa veio do exame das 2 pequenas múmias. O material genético mostrou-se perfeitamente compatível com o de Tutankhamon. Não havia dúvidas. Era indiscutível que eram seus filhos. Essa revelação solidificou a dor íntima oculta dentro da reluzente câmara mortuária. A equipe então ampliou sua compreensão. Foi determinado que a mulher mais velha era, de fato, a rainha Tia, esposa de Amenófis III e avó de Tutankhamon. O corpo mumificado encontrado em KV55 foi confirmado como sendo de seu filho, o que só poderia significar que ele era Akhenaton, o rei conhecido por suas crenças radicais. Finalmente, o pai de Tutankhamon foi identificado com certeza. Uma dúvida persistia. De quem a mãe de Tutankhamon havia dado à luz? A resposta foi dada pela mulher jovem. Os resultados de seus testes genéticos revelaram uma descoberta surpreendente. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, ela não era Nefertiti, nem uma esposa menos conhecida ou uma forasteira. Surpreendentemente, ela foi identificada como irmã biológica de Akhenaton, filha de Amenhotep III e da rainha Tia, compartilhando, portanto, a mesma linhagem que seu irmão. A linhagem de Tutankhamon remontava à união entre irmãos. Essa revelação esclareceu muitas coisas, incluindo a fragilidade física do jovem rei e seus inúmeros problemas de saúde. Isso esclareceu a razão por trás dos abortos espontâneos de seus filhos. A fragilidade na linhagem real não era mais um mistério. Decorreu de anos de casamentos entre membros da mesma família para manter a pureza da autoridade. A jovem permaneceu anônima na história, seu nome perdido no passado como tantos outros. Apesar disso, seus restos mortais guardavam a história não contada que nenhuma ferramenta poderia apagar. Ela era a irmã desconhecida, a mãe negligenciada, a peça fundamental do quebra-cabeça que jamais foi encontrada. O segredo não estava mais enterrado na areia ou na pedra. Estava escrito nos próprios ossos. Uma família real que tentou moldar deuses e a história não conseguiu escapar da natureza. O segredo entre os irmãos pôs fim ao mistério e revelou a verdade silenciosa e dolorosa por trás do rei mais famoso do Egito. Então, como essa união entre irmãos moldou o futuro de Tutankhamon? O menino de ouro que nunca teve uma chance. Durante um século, o ouro cativou o mundo. Ficamos fascinados pelo rosto ricamente decorado, pelos veículos suntuosos e pela miríade de itens requintados sepultados com um jovem monarca.
O tesouro alimentou nossas fantasias, levando-nos a criar uma narrativa idealizada. Um jovem rei majestoso, adornado em ouro, reinando sobre o Egito em seu auge, falecendo tragicamente de forma inesperada. Após o falecimento dos membros da equipe de escavação, espalharam-se rumores de uma maldição. Alguns acreditavam que um poder misterioso guardava a tumba, com uma mensagem sinistra gravada no silêncio da câmara funerária. A história era ao mesmo tempo emocionante e assustadora, cativando a atenção do público mundial. A realidade era bem diferente. Não havia nenhuma maldição mística lançada sobre ele. Não houve retribuição divina. A verdadeira tristeza não adornava as paredes da tumba. Ela residia dentro do próprio Tutankhamon. A história genuína não girava em torno de mistérios. O foco era o campo da ciência, e era mais triste do que qualquer mito. Em 2010, um grupo de cientistas realizou uma tarefa inédita para os arqueólogos. Utilizando um laboratório de DNA portátil, eles extraíram cuidadosamente amostras dos restos mortais de Tutankhamon e de seus familiares. A descoberta não foi apenas uma revelação, mas sim a revelação de um segredo familiar oculto há mais de 3 milênios. Os resultados da análise de DNA reuniram todos os aspectos fragmentados da vida de Tutankhamon, fornecendo uma descrição clara de sua ascendência. Revelou-se que seu pai era a múmia descoberta na tumba K555, identificada como o rei Herege Akhenaton, enquanto sua mãe era a múmia referida como a jovem dama encontrada na tumba K535. Após essa revelação, tudo mudou para sempre. A jovem não era uma das inúmeras esposas de Akhenaton. Ela era sua irmã por parte de pai e mãe. Tutankhamon nasceu de uma relação próxima entre um irmão e uma irmã. Essa aliança não foi simplesmente uma união estratégica para manter a autoridade. Ela resultou em graves consequências genéticas. As obras de arte incomuns do período de Amarna começaram a fazer sentido de repente. Os estudiosos têm debatido as representações singulares do reinado de Akhenaton há muito tempo. A família real era retratada com crânios alongados, pescoços finos, abdômenes suaves, quadris largos e corpos quase femininos. Isso representou um desvio drástico das formas robustas e impecáveis dos governantes anteriores. Inúmeras explicações foram apresentadas. Alguns acreditavam que a obra de arte era simbólica, representando uma conexão espiritual com o deus Sol Aton. Outros especularam que a família real poderia ter sofrido de doenças incomuns. A discussão tomou um rumo completamente diferente devido aos resultados da análise de DNA. Diversas doenças foram descartadas como possibilidades, mas um quadro mais grave foi diagnosticado. A obra de arte não era fruto da imaginação nem simbólica. Pelo contrário, retratava os danos físicos resultantes de décadas de consanguinidade dentro de uma família, culminando no exemplo extremo de irmãos gerando filhos juntos. E se Akhenaton visse essas características de forma positiva, em vez de negativa? Seria possível que ele as percebesse como indícios de ser favorecido pelos deuses? Talvez ele acreditasse que suas características físicas e seu crânio incomuns fossem a prova de que ele e sua família haviam sido escolhidos especificamente pelo Deus Sol. Dessa perspectiva, a obra de arte assume um tom mais sombrio. Ela se transforma em uma forma de propaganda que glorifica a própria deterioração, que, em última análise, levaria à queda de sua dinastia. Tudo isso foi transmitido a Tutankhamon. Cada doença, cada vulnerabilidade, cada dor em sua breve existência finalmente encontrou uma razão. Desde o nascimento, ele era frágil. Seu pé torto congênito severo não era apenas um pequeno inconveniente. Era uma condição debilitante que deformava seu pé esquerdo, causando-lhe agonia a cada passo.
As mais de 130 bengalas encontradas em seu túmulo não eram meros símbolos de poder. Eram instrumentos necessários para sua locomoção. Inúmeras bengalas exibiam sinais de desgaste acentuado. Não se tratava de uma figura real avançando para o combate em uma carruagem. Em vez disso, era um menino tentando se firmar. Durante os exames, constatou-se que os ossos do pé dele estavam comprometidos e debilitados. Um dos ossos estava se deteriorando gradualmente devido à circulação sanguínea insuficiente, resultando em dor constante. A curvatura da coluna contribuía para o desconforto geral. Seu corpo sofria estresse e tensão diários. Ele também tinha fenda palatina, uma fissura na parte superior da boca. Isso pode ter prejudicado sua capacidade de falar e o tornado mais suscetível a doenças comuns. Respirar e se alimentar provavelmente representavam desafios para ele. Até mesmo itens encontrados em seu túmulo, como sementes e ervas que supostamente aliviavam a dor, sugerem uma infância repleta de desconforto. Ele tinha ossos frágeis, propensos a fraturas com pouca força. Seu corpo não possuía a capacidade de se curar adequadamente. Geneticamente falando, seu destino estava selado mesmo antes de seu nascimento. Isso não era uma questão de acaso, mas sim resultado de herança genética. Sua morte revela uma história diferente com a revelação desta verdade. Não houve crime, nem qualquer indício de maldição. Foi simplesmente a incapacidade de seu corpo de suportar simultaneamente ferimentos e doença. Após fraturar a perna e contrair uma grave malária, seu sistema imunológico, já debilitado, foi incapaz de se defender. Tudo isso estava oculto pela máscara dourada. Uma criança nasceu em uma família conturbada, cercada por desordem e sobrecarregada com pesadas responsabilidades desde tenra idade, apesar de sua aparência de beleza exterior. Ele sofreu durante toda a vida, deteve o poder por um breve período, faleceu prematuramente e deixou filhos que nunca experimentaram a vida de verdade. A verdadeira tristeza de Tutankhamon não reside em sua morte, mas sim na oportunidade perdida de viver plenamente. O que você acha das múmias de fetos? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para ver mais vídeos de descobertas como este. Antes de ir, assista aos outros vídeos na sua tela.